Isadora Nascimento aqui, trabalhadora do reino, e seguimos com o nosso devocional diário, né? Reflexão da palavra, um alimento diário para a nossa vida. Seja bem-vinda, minhas pedras, diamantes preciosas. E chegamos aqui, ó, dando curtir, porque ajuda outras pessoas a conhecerem, né? A terem acesso a essa palavra. E a gente já vem aí com o nosso emoji, o emoji da coruja, conhecimento, o emoji do livro, que é Bíblia, ensinamentos, e o emoji do diamante, que são vocês. Vocês são diamantes, pedras preciosas que foram compradas e lavadas com alto preço. Que não se deixem influenciar pelo que te dizem, mas você sabe o seu valor, você sabe que independente de você estiver, você brilha, né? É um brilho interno, de dentro para fora, que não tem nenhuma outra pedra diamante igual a você, tá bom? Vamos que vamos, já tô aqui compartilhando com mais 7 amigas, porque eu sei que pessoas precisam ouvir a palavra dele, e a gente faz isso pela palavra, né? Não é por orgulho, não é por ego, mas porque pessoas estão precisando ouvir, né, o ensinamento dele. Fui aqui para 7. Estou aguardando você fazer isso também, tá? Aí. A Adriane disse que já compartilhou. Quem mais? Não tô gostando desse filtro. Tô aqui trocando de filtro enquanto vocês compartilham, tá bom? Pensa comigo. Se você tá aqui é porque você gosta. Se você gosta, então não deixa que alguém que precise ouvir essa palavra deixar de também se alimentar. Hoje a gente vai para um dos últimos momentos de reflexão sobre fé, nosso clube renovadamente. Nós renovamos a nossa mente para não ver o que o mundo diz, para não ver o que a sociedade fala, mas através de conhecimento, através da palavra do Senhor, nós estamos aí com a nossa mente renovada, principalmente espiritualmente, tá? E também a gente tá com a nossa série. A nossa série se chama Inspirados pela Fé. Homens comuns com acontecimentos extraordinários que vieram do Senhor, né? Não são deles, mas do Senhor. E hoje o personagem que a gente vai aprender hoje, tirar de inspiração, modelar, para quem não sabe o que é modelar, é pegar aquele código, pegar aquela chave que ele, como uma pessoa comum, pegou para a nossa vida, para o nosso dia a dia, né? Porque assim a gente também pode trazer grandes resultados através do que o Senhor quer para a nossa vida. Então, o grande homem, que é muito, a história dele é muito bonita, é Noé, que se encontra em Gênesis 9. Gênesis 9, o que podemos ver de Noé, o que podemos aprender de Noé, né? Começa a partir de Gênesis 6. Pega a tua Bíblia, não se deixe influenciar pelo que te dizem, mas toma você mesmo as tuas próprias decisões e conclusões, tá bom? Aqui fala que Noé, antes dele conhecer ao Senhor, que eu não tinha notado, mas eu lembrei agora, que Noé, ele era um homem justo, fiel, e ele era temente a Deus. Por isso o Senhor chamou ele para construir a arca. A história de Noé acontece após Adão, após Eva, né? Após a história de Caim e Abel. E muito depois. E Noé, o mundo se corrompeu após o período que o Senhor fez, fez a terra, o Senhor mandou que povoasse. E o Senhor não via nem o justo, nem os esquece não, Noé e a sua família. E devido a isso, as pessoas casavam e davam seus casamentos e estavam totalmente contra o que o Senhor se agradava, ou seja, no pecado. Por isso, o Senhor decidiu que separaria uma família, separaria do homem da terra e destruiria a terra com água. Com isso, ele escolheu a Noé e os seus familiares para que eles pudessem cumprir esse desejo, né? E ele falou com Noé para que Noé construísse uma arca. E aqui a gente vê 5 pontos que a gente pode aprender sobre a vida de Noé e trazer para a nossa vida.
É um dos primeiros pontos. Noé, quando o Senhor falou com ele, eles tinham cerca de 50 a 60 anos, né? O tempo para que ele construísse essa arca foi num prazo médio de 40 anos. E o primeiro ponto que a gente vê com Noé é sobre a obediência. É sobre você obedecer, sobre você fazer o que Deus te pede, né? Não tem como a gente ser justo, a gente ser temente, não tem como a gente ter todos os requisitos que o Senhor nos pede se não obedecer, né? Fazer o nosso querer, fazer a nossa vontade. Então, a obediência, ela atrai grandes bênçãos, né? E aqui a gente vê em Noé, em Gênesis 7:22. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, ele fez, né? Deus já tinha aqui, em 6:13, ele tinha anunciado que estaria um dilúvio e que ele fecharia essa arca, fecharia e entraria somente ele. Desses, o Senhor chamou que ele pegasse 2 de cada animais, pegasse macho e fêmea, né? Aqueles mais animais que eram impuros, puros, eles pediu que trouxesse mais. E aí Noé entrou na arca. Agora imagina o tanto de esforço que Noé teve, né? Foi um esforço de 40 anos. O tanto de argumentações, o tanto de julgamento, né, que Noé teve. Então hoje na nossa vida diária com o Senhor, a gente sabe que sempre, não só com o Senhor, né? Quem nunca foi julgado? Você já foi julgado por alguma coisa? Alguma atitude que você tomou? Que alguém falou, nossa, que sem noção, né? O mundo tem disso, né? A vida tem disso. As pessoas nos julgarem por algo que é contrário do que ela crê. Então, imagina o quanto ele foi julgado, né? Mas ele ainda assim, ele fez com todo o esforço, dia após dia, cumprindo o que o Senhor queria. E, como eu falei ontem, para quem estava comigo ontem, sobre a passagem no Mar Vermelho, que o Senhor, ele é um Deus que ama processo, e esse processo ele pode durar 24 horas, pode durar segundos, e esse processo também pode durar dias e anos. Então, assim fez com Noé. Noé, ele simplesmente se esforçou, né? Fez ali, dia após dia, o que o Senhor lhe disse. Comprou-se a madeira, depois comprou-se o prego, para que se cumprisse o que o Senhor disse. E olha que interessante. Nesses 40 anos, ainda assim, o mundo, as pessoas, elas não pararam para poder meditar, para poder estar na presença do Senhor. Seguiram, como o Senhor é Deus do presente, passado e futuro, seguiram, então, com as suas prevaricações, que é o que desagrada a Deus. E aqui a gente vê o nosso ponto 3, que é a perseverança. A perseverança de Noé. Apesar do que tudo que estava acontecendo, ele seguiria ali firme e forte, fazendo o que o Senhor mandou, né? O Senhor, por muitas vezes, o Senhor nos pede perseverança. Mesmo quando a gente não entende que o Senhor, ele não precisa nos ensinar. Ele não precisa nos dizer porquês, né? A gente simplesmente obedece. E é isso que acontece. O Senhor, ele nos direciona, né? O Senhor nos direciona, o Senhor nos manda. Tem coisas que ele não vai dizer, ele não tem nenhuma obrigação de falar, né? Então aqui a gente vê a perseverança de Noé, mesmo sem entender exatamente o que iria acontecer. E logo depois a gente vê também, 1, 2, 3, 4, a dependência, né? Deixa eu ver aqui. Primeiro foi obediência. Segundo foi fé, de acreditar no Deus que eles crê. Não pulei aqui fé. No Deus que ele crê, no Deus que mandou, no Deus que ordenou, né? Ele já andava com Deus, então ele sabia. Ele tinha essa sensibilidade. E hoje em dia a gente tem muito mais vantagens comparada a Noé, porque a nossa fé, ela pode ser vivificada por pessoas perto da gente. A nossa fé, diferente da época lá de Noé, é que a gente tem a própria palavra para meditar. A gente lá naquela época, eles não tinham um livro para poder ler e dizer, não, eu sei que o Senhor é Deus bom e fiel, porque eu vejo aqui a história de fulana, de cicrana, de beltrano, só era de ouvir falar. E hoje a gente tem muitas mais vantagens comparada a eles, porque a gente tem um manual de fé, onde a gente pode pegar os personagens bíblicos para que a gente possa modelar, a gente possa pegar a essência para a nossa vida.
Então a gente pode se inspirar em Ana, se inspirar em Sara, se inspirar em José e pegar para nós o mesmo Deus que já existia lá, o mesmo Deus que existe hoje, não é isso? Então aqui a gente vê a obediência de Noé, a gente vê a fé de Noé, né, de acreditar que existia um Deus que cumpriu o que prometia. A gente vê 40 anos de processo, porque como eu falei ontem, o Senhor, ele é um Deus de processo, né? Ele ama o processo. Ele não fez a terra do dia para a noite, ele fez em 7 dias. Ele não fez a criança, a mãe saber que está grávida, ela não vai ter amanhã, porque ela tem que se preparar psicologicamente, o corpo dela tem que se preparar, tem que fazer o enxoval, todo mundo tem que entender que vai vir uma nova vida, então são 9 meses. Então, Deus, ele é um Deus que ama o processo, né? E é no processo que a gente tem grandes aprendizados. Então, Noé, ele teve essa obediência, ele teve essa fé, ele teve essa perseverança, né? Você está ali naquele dia após dia, cumprindo o que o Senhor pediu. E ele teve a dependência, né? A dependência dele foi tanto ao fazer a arca, como também depois. Porque quando veio o dilúvio, que o Senhor disse, entra na arca, acontece isso em 7, né? Em Gênesis 7. Entra na arca, porque vai chover 40 dias sobre a terra, 40 dias e 40 noites. Mas Noé não passou só 40 dias dentro da arca. No total de tempo, porque tinha que esperar essa arca baixar as águas, tinha que esperar o tempo certo, ele passou no total de 370 dias. 370 dias. Por quê? Porque tinha que esperar as águas baixarem e começar a aparecer novamente a terra fértil, né? Então, imagina você estar aprisionado, enclausurado, tá todo alimentado, tem muito alimento, tem comida, tem os animais, mas você não vê o sol, você não vê o dia. Imagina então para um claustrofóbico, né? Aquela pessoa que tem medo de ficar presa. Então, e fora que imagina você também convivendo, né? Você convivendo ali. Espero que essa água tivesse, imagino que ela tenha sido enorme, né? Não medi ainda a medida dela, mas o Senhor mostra que há dependência em tudo que o Senhor dizia, ele fazia, né? O Senhor solta um corvo, né? Solta uma pomba, que se ela voltar é porque ainda está com água no chão. Se ela não voltar é porque já desceu. E ela, numa das últimas vezes que ela veio, ela trouxe uma folha para confirmar que já existia vida, já estava com vida na terra, né? As plantas já estavam visíveis. E aqui a gente vê que o Senhor, após acontecer isso, eles saem da arca, que em Gênesis 9 já acontece, e o Senhor abençoa Noé. E o Senhor também, ele traz uma aliança, né? A aliança, ela é descrita em 9:12, que fala: e disse Deus, este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco, que hoje é o nosso arco-íris, o meu arco, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá um arco nas nuvens. Então, lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós, entre toda alma vivente e toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio, mas para destruir toda a carne. E estará o arco das nuvens e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente. Este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne. Aqui, o Senhor disse que nunca mais tornaria a destruir a terra com água, né? Mas o Senhor tem uma promessa ainda maior para nós. Hoje, a nossa aliança, a gente tem uma aliança ainda maior, que é a aliança de Cristo. Cristo morreu na cruz por nós, essa aliança dele foi de sangue. Por que aconteceu isso, Alexia? Lá na época de Adão e Eva, o Senhor andava com eles, o Senhor tinha uma sensibilidade de perto a perto com eles. Mas o pecado, né, o conhecer o conhecimento, o trazer à vida o conhecimento, que é com a árvore que eles se alimentaram, eles acabaram destruindo ali a comunhão que ele tinha com o Senhor. Essa comunhão, ela só poderia ser trazida de novo, não tinha nenhum ser humano que pudesse trazer aquela comunhão com o Senhor. Então, o Senhor trouxe, o Senhor disse, não tem nenhum ser humano. Então, na época do Antigo Testamento, o Senhor, as pessoas, eles faziam sacrifícios de animais, para que o Senhor pudesse trazer o vínculo novamente com o ser humano.
Devido a isso, Jesus, ele se prontificou a se fazer carne, vir como homem, como humano, e ele se sacrificou por nós, pelos nossos sacrifícios, por nossos pecados. Por isso que a gente hoje tem como aliança, a aliança de sangue, né? O Senhor Jesus Cristo, ele nos deu livre acesso. O Senhor Jesus Cristo, ele nos deu livre autonomia para que a gente pudesse estar com ele, né? Trazer a clareza, trazer a liberdade de Cristo com a gente. Então, não tem nada que você possa dizer: o Senhor não me ama, o Senhor não me quer, os meus pecados me afastam dele. Não se preocupe, tudo isso é pensamento do maligno. É um pensamento que não vem de Deus. O amor dele excede todo entendimento. O amor dele nos traz a comunhão, mas para isso ele depende da nossa dependência, da nossa obediência a ele. Então, aqui a gente vê em Isaías 5:3, consulta aí na tua Bíblia. Isaías 53, 4 e 5. Verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nos reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqui ele nos fala que ele nos deu a paz, nos deu a saúde, ele nos dá a tranquilidade, né? E nos traz também, ele leva as nossas enfermidades. Então, aqui a gente relembra que nós temos uma aliança com Cristo, né? Cristo nos dá essa aliança Deus nos dá essa aliança através de Cristo. E em 1 Pedro a gente também vê, né, que assim como Noé andou com o Senhor, nós também podemos andar face a face, de ouvi-lo, de entendê-lo através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos traz esse relacionamento, né? Mas para isso ele quer limpar, tirar toda a sujeira, né? Aquilo que interfere a nós ouvirmos, a nós termos essa sensibilidade. Porque onde habita a sujeira não vai habitar a limpeza. Então ele nos chama para essa limpeza interna. E aqui a gente vê em 1 Pedro 2, 24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foram sarados. Porque éramos como ovelhas desgarradas, mas agora temos voltado ao pastor e bispo de vossas almas. O Senhor, ele quer ser o nosso pastor, né? A gente está aqui falando de Noé, porque Noé andava com Deus. Noé decidiu obedecer, decidiu ter fé, decidiu ter perseverança. Noé decidiu ter dependência, né? Mas o Senhor, ele quer ser o nosso pastor. Ele quer ser o nosso ajudador. O que é que o pastor faz? O pastor, ele alimenta as suas ovelhas, né? O pastor, ele dá aquele alimento verdinho, novo. O pastor, ele cuida das feridas da ovelha. E ele pode ser esse nosso pastor, como fala em Salmos 23, quando a gente se permite, porque ele é um Deus, ele é educado, né? Ele não vai entrar sem invasor como a gente imagina, mas ele vai bater na porta, e essa porta ela precisa ser aberta, só pode ser aberta por nós. Então, essa é a nossa aliança que a gente consegue ter com ele. E assim, como aconteceu nos dias de Noé, o Senhor tem uma promessa pra gente também. Uma promessa de vida, vida em abundância e vida eterna também, né? E o mundo, ele jaz no maligno, né? Ele tem tido a sua própria destruição. E o Senhor, ele tem uma promessa de vida eterna para a nossa vida. E a palavra fala, assim como nos dias de Noé, a vinda do Senhor está próxima. Jesus irá voltar para buscar a sua igreja. O Senhor Jesus irá voltar para nos levar para a nossa morada real, a nossa morada eterna, que aqui é só de passagem, né? Você crê nisso? Aqui é só um momento, né? Aqui é só um passar de chuva. Mas o Senhor Jesus, ele nos promete essa vida eterna. E ele nos chama, assim como aconteceu nos dias de Noé. Ele nos disse que todos casavam-se, davam-se de casamentos, né? Mas o Senhor nos chama para estar ali, ó, juntinho dele, buscando, bendizendo e adorando a ele, para que ele nos dê essa paz que excede todo entendimento,
para que a gente tenha essa sensibilidade, para que a gente possa ter essa clareza do que Ele quer para a nossa vida. E os que estão com Ele não perdem, não perdem. Os dias são maus, todos os dias Ele está conosco. Mas assim como Ele foi com Jacó, assim como Ele foi com José, assim como Ele foi com Noé, Ele foi com Abraão, Ele foi com todos esses personagens, Ele pode ser com a gente também, no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Ele nos ajuda a endireitar os nossos caminhos, porque Ele já tem me ajudado a endireitar os meus, né? Ele quer nos fazer como uma criança, né? Uma nova criatura que não se deixa levar pelo que dizem, pelo que falam, mas pelo que Ele quer, né? De unicidade, de transbordo, que Ele quer de propósito para a nossa vida. Todo mundo, todos nós temos um propósito perante Ele, né? E que a gente não nos esqueçamos disso, que nós podemos não ser um personagem qualquer, como na Bíblia, mas possamos ser alguém que ouve Ele, que escuta Ele, atende a Ele, o chamado dEle, né? Como eu falei até nos stories hoje, sobre um fogão sujo, quem não perdeu, vai lá assistir. O que a gente pode tirar de reflexão de um fogão sujo. Então, dessa mesma forma, o Senhor quer ser isso pra gente. Ele quer ser o nosso pai, Ele quer ser o nosso amigo, Ele quer ser o nosso ajudador, o nosso direcionador, né? E a gente só consegue isso através da busca, através da reflexão da palavra, através do pedido que o Espírito Santo nos chame, nos fale. E é como eu falo aqui, não se deixe levar pelo que te dizem, né? Mas toma tu mesmo tuas próprias conclusões. Pega a tua Bíblia, faz a tua oração e pede: Senhor, o que é que eu preciso entender para a minha vida hoje? Qual caminho eu preciso trilhar? Que assim como Noé teve essa sensibilidade, o Senhor também, Ele nos traz essa sensibilidade, né? Qual é a rota que eu estou traçando que está errada? O que é que eu preciso fazer para te obedecer, para ter mais fé, para ter o esforço, né? Porque na vida nada é fácil, até a vida eterna é tomada por esforço. Para ter mais perseverança, que é a mesma perseverança de Noé, né? Para não te sair da rota, do caminho, né? Para ter mais dependência. Como eu posso, Senhor, depender mais de Ti, né? E tudo isso a gente consegue através da busca, né? Então eu quero honrar aqui a Tua presença, te agradecer pela Tua companhia aqui comigo. A minha oração é que o Senhor seja contigo em todo esse domingo, que essa semana que se inicia seja extraordinária na presença dEle. Que a minha oração é que o Senhor possa te direcionar em todos os teus caminhos, na tua dúvida, na tua necessidade, na tua provisão, tá? No teu maior problema que você tem vivido hoje, no teu maior problema. A gente viu ontem, no nosso encontro da abertura do mar, né, que o Senhor, Ele é um Deus de processo, é um Deus que está conosco, o Senhor está conosco. Sempre eu estou batendo nessa tecla aqui, né, que a gente viu com H, o Senhor fala: eu estou contigo, né, que a gente vê que o Senhor no Novo Testamento fala: eu sou Deus Emanuel. E às vezes a gente pode entender e achar que está só, como muitas vezes já veio na minha mente: você está só, não tem ninguém por você. Mas não, Deus está conosco em todos os momentos, até o fim dos dias, tá? Não importa o que te digam, não importa o que venha na sua mente, o Senhor está conosco, tá bom? Te agradeço e honro demais a tua companhia aqui, e eu quero orar por você. Vamos orar. Senhor amado, eu te entrego, Senhor, eu te peço, te suplico pela vida de quem assistiu essa live toda, Pai. Esse nosso encontro, Senhor, mais esse aluno que veio aprender da Tua Palavra. Sou apenas mais um canal da Tua Palavra, da Tua obediência. Está em obediência para que fale do Teu reino, da Tua transformação na minha vida. Traz, Senhor, a clareza para essa pessoa, assim como Tu foi com Paulo. Tira, Senhor, as escamas, tira toda sujeira, tira todo impedimento, toda névoa que esteja interferindo, para que ela perceba o quão grande é o Teu amor na vida dela. Eu sei que essa palavra não é para todo mundo, mas essa palavra sempre vai ter endereço certo. Cuida dessa pessoa, Senhor, que ela possa se perceber na verdadeira identidade em Ti. Que ela é amada, que ela é cuidada, que ela é única, que ela é especial. Que nada, não tem palavra nenhuma que possa dizer o contrário dela. Porque a Tua palavra diz que nós somos únicos. Que mesmo que nossa mãe nos abandone, assim Tu não nos abandona jamais. Que nossos dias estão todos contados no Teu livro. No Teu livro, antes mesmo que já estivesse, já estava lá. Antes mesmo da nossa mãe conhecer a gente, já estava lá.
que essa pessoa possa entender a unicidade dela, entender o quanto ela é importante, o quanto ela é especial e única, que ela não precisa ser perfeita, nós não precisamos ser perfeitos para te servir, te adorar e te bendizer. Nós precisamos apenas de sinceridade, de obediência. E essa obediência ela só vem com meditar na tua palavra. Senhor, abre os olhos para que ela possa entender a tua real vontade na vida dela, Pai. Toma nas tuas mãos, cuida, livra, liberta. Traz clareza no seu coração. Em nome de Jesus, no teu sangue, Pai. Traz a clareza, Senhor. Limpa tudo e qualquer coisa que esteja interferindo para que ela possa te servir, te adorar e te bendizer. Quebra toda algema, desfaz todo o laço, desfaz todo o malefício. Quebra toda e qualquer interferência que esteja impedindo que ela te veja, te ouça e te adore verdadeiramente, Pai. Te lanço, Senhor, cada uma dessas pessoas que estão te ouvindo, Pai. Só tu sabe o desejo do coração de cada uma delas. Traz clareza, traz a paz, traz entendimento, traz o cuidado, traz, Senhor, a verdadeira paz, que excede todo entendimento, Pai. Que a mente dela esteja limpa, que a mente dela seja renovada no poder do teu santo nome. Amém. Amém, 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 amém. Receba meu abraço. Ser tu uma bênção. Não deixa de compartilhar com quem precisa dessa palavra. Todos precisam, tá? Alguém precisa do seu compartilhamento. Eu estou aqui transbordando, transborde você também para uma vida que precisa ouvir dessa palavra, tá bom? Seu domingo seja maravilhoso. Amanhã, 5h05, estaremos com um novo devocional. Novo devocional serão 40. Serão quantos dias? 52 dias de devocional sobre o Senhor. Vem comigo? Só vamos. E até a próxima! Foi isso aqui.